Oi, amores, boa tarde. Mês de novembro chegou e junto com o mês de novembro chegou o livro de reforço. Nós iremos usar ele hoje. Então, tia Gracinete com o livro de reforço na página 174, 175A, tá bom? Então, preste bastante atenção, gente, nas explicações da tia. Através da única explicação que a tia deu lá no começo, vocês vão conseguir desenrolar todas as outras atividades, tá bom? Então, na dúvida, você vai chamando a tia, você pode pegar o seu livro de matemática para te dar um suporte, tá certo? Então, vamos lá para as nossas atividades. Oi, amores, vamos lá? Números decimais, tá bom? A questão número 1, eu vou dar algumas explicações aqui para você poder entender melhor, que nós vamos trabalhar aqui fração e números decimais. Lá na primeira questão da página 174, está dando para você isso aqui, ó, 8 décimos, né? Aqui eu tenho o numerador e aqui eu tenho o denominador. Então, isso aqui significa o quê? Que eu tenho uma fração. Eu vou transformar esta fração em números decimais. Muito simples. Eu vou pegar este 8 e vou colocar aqui. Vou pegar o denominador e vou colocar o denominador, gente, como divisor, ó. Vou usar ele como divisor. Tia, mas aí não vai dar certo, mas... Porque o 10, ele é maior. Se acalme, tá? Então, o numerador fica aqui como dividendo e o 10 vai ficar como divisor. 8, dá para me dividir? Não dá. O que vai acontecer? Eu posso acrescentar um 0 aqui, esse mesmo 0 eu trago para cá acompanhado da vírgula, certo? Mudou a realidade? Mudou. Eu tenho 80 para dividir para 10, então vai dar 8, tá? 8 vezes 10, 80, então eu tenho uma operação aqui exata. Então, já transformei. Transformei, como é que eu chamo aqui? Eu transformei a minha fração em números decimais, né? Eu tenho 8 décimos. E a tia trouxe até uma tabela para a gente aprender a fazer essa leitura, certo? Então, vamos lá. Por que a tia fez isso aqui? Para você entender quais são os números que você vai circular na primeira questão. Você vai circular os números que tem a base 10, 100 e 1000, tá bom? Então, vai lá. Circula os números que tem o denominador 10, 100 e 1000. E aí, nós vamos continuar. Agora, eu quero transformar, tá? Eu vou apagar aqui. Vou fazer um pouquinho menor, porque era o 8 décimos. Eu tenho uma fração, né? Já tem que olhar pro... Eu tenho 8 décimos. Transformei essa fração Transformei a fração em números decimais, né? Eu quero ter um 8 décimo. Agora, eu quero voltar ela para a realidade dela de antes. Olha o que a gente vai fazer, gente. Olha como é super interessante. Como é que a gente faz esta radicalidade aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa realidade aqui, 0,8, quando eu olho para cá, tá? Agora, eu estou em número decimal e vou transformar ela em fração de novo, tá bom? Eu tô mostrando isso para vocês verem como é super legal. Então, aqui, eu vou trazer ele para cá, tá bom? 0,8. Vou apagar aqui. Aqui é como se eu tivesse uma unidade e aqui é como se eu tivesse uma dezena, diferente da multiplicação, da adição, da subtração. Ele vai seguindo nesse sentido. Então, eu tenho unidade e dezena, ou números inteiros. Agora, eu quero transformar ele em fração. Como eu só tenho uma unidade, então, eu vou fazer isso, ó. Eu só tenho uma dezena, uma aqui, ó, uma dezena. Então, ele vai me representar o 10. Vou trazer o 8 para cá. Vocês entenderam o que foi que a tia fez? Esta realidade, nós começamos com ela. Então, aqui eu tinha uma fração, transformei ela em décimo e depois peguei o décimo e transformei em fração. Foi fácil ou foi difícil? Fácil. Todo mundo entendeu? Posso explicar de novo? Tá bom? Vamos lá de novo, tá? Eu vou pegar
lá o número que ele tá dando pra você, certo? Ele deu pra você 8, uma fração, tá? Eu tenho uma fração. Nesse sentido, eu tenho uma fração. Agora, eu vou transformar ela em décimo. O que é que vai acontecer? Vou trazer o 8, vou dividir por 10. Como o 8 é menor, eu trago um 0. Trago esse 0 de novo pra cá, acompanhado de vírgula. Agora ficou fácil, né? Porque eu acrescentei 0. Quando eu divido para 10, dá 8. Certo? Então, eu fiz a transformação. Então, quando eu chego aqui, ó, eu tenho um número decimal. Tá bom? Eu tenho 8 décimos. Aqui eu tenho uma fração. E aqui eu tenho quem? Números decimais, né? Vamos lá. Agora, para mim fazer de novo, para a origem dela. Estou em número decimal aqui e vou transformar para fração. A primeira coisa que eu olho, que depois da vírgula eu só tenho uma casa. Então, se depois da vírgula eu só tenho uma casa, uma dezena, aí eu trago 8, tá? Se tivesse aqui duas casas, aí aumentaria aqui a quantidade de 0. Mas nós vamos para outro exemplo mais para frente. Entenderam? Então, você vai lá na questão número 1, vai circular. Você vai circular este aqui, de base 10. 7 sobre 100, você vai circular. E você vai circular o 90 milésimo, né? Você vai circular. 8 décimo, 7º centésimo, né? A gente tem que fazer a leitura como ela tem que ser. E 90 milésimo, tá? Prontinho, nossa tabela, certo? Inteiro, décimo, centésimo, milésimos. Olha só, vou colocar aqui, ó. Todo número que ficar nesta coluna serão inteiros. Os demais serão décimos, centésimos, milésimos. Inteiros, décimos, centésimos, milésimos. Diferente do padrão dos números, né? Dos números naturais, das somas, adição, subtração, que é da minha direita para a esquerda. Os números decimais não, é nessa sequência, tá? Da esquerda para direita, tá bom? Então, vai nessa sequência, tá bom? Inteiros, décimos, centésimos, milésimo. Aí, eu coloquei uns númerozinhos aqui já. De acordo com a vírgula, a gente vai obedecendo. Se eu tenho 1 vírgula, então vai ficar aqui, ó. Vou descer aqui um pouquinho. 1 vírgula, sempre assim. Então, eu já sei que eu tenho um inteiro. Os demais, vamos lá. Eu tenho um inteiro e 2 décimos. Eu sempre faço essa leitura. 1 inteiro e 2 décimos. Agora, observem que eu tenho 7 vírgula, sempre assim. Então, como é que eu faço a leitura? 7 inteiros. Qual é o número que eu tenho aqui, gente? 51. Então, vai ficar, ó. Tô segurando a tabela, tá, gente? Então, eu tenho 7 inteiros e 51 centésimos. Eu faço a leitura normal. 51, aí eu faço a leitura onde ele parou. Centésimos, tá bom? O próximo número, gente. 3 inteiros. Qual é o número que eu tenho depois dele? 101. Muito bem. 101. Então, vamos fazer a leitura? 3 inteiros e 101 o quê? Milésimo. Então, para que você possa fazer essa leitura, vou pregar aqui, tá? Para me ajudar. O próximo, sempre, tá? Eu tenho 0, vírgula. Agora, unidade ou dezena, décimo, tá bom? Desculpa, décimo, centésimo. Sequência. Então, eu tenho aqui, ó, décimo, centésimo. Qual é o número que eu tô enxergando? 14. Então, eu tenho o quê? Vamos fazer a leitura corretamente? 14, eu faço a leitura da última casa. 14 centésimos, tá bom? Vou só fixar aqui para a tia poder, pronto, ficar mais tranquila. Então,
O inteiro aqui, não existe o zero, não tem nenhum valor aqui. Então, eu vou fazer a leitura daquilo que eu enxergo. Que tá bem aqui, ó. 14, aonde ele parou? Centésimos. O próximo número que eu tenho, aqui eu tenho aqui, ó. Vou fazer a leitura do décimo, centésimo, milésimo. 662, né? Ó, preenche aqui dentro, ó. 6, 6 e 2. Então, eu tenho quanto? 600 e... Ó, prestando atenção, tá? 662 o quê? Milésimo. Então, eu leio normal como eu enxergo. 662 o quê? Milésimo. Então, eu faço a leitura aonde ele parou. Encerrando do jeito que tá aqui. Então, se é 100, é 100 inteiros. 100 inteiros e o que é, gente? 1 décimo, certo? Então, a tia fez essa tabelinha. Vocês podem criar outros números e fazer essa leitura. Por que a tia fez essa tabela para você? Porque a segunda questão, ele está lá com as palavras, vai dizendo assim, escreva o número decimal correspondente. Então, ele está por extenso e você vai representar por números. Por isso que a tia colocou essa tabela, para você saber preencher lá bem direitinho, certo? Amores, observem aqui esta figura, tá? Quantos pedacinhos tem esta figura? É o material dourado, o maior pedaço. É quanto? 100. A parte que tá pintada é o quê? 26. Pronto. O que eu quero que você faça, tá? Você vai pegar... Nós temos 100, vou colocar aqui, 100 e 26. Estou colocando assim solto. Nós vamos transformar ele aqui em uma fração. Observando a figura. Então, eu vou pegar o numerador, tá? Eu vou pegar o numerador, que é a parte pintada. Quanto é que é a parte pintada? 26. Os pedacinhos, a maior parte que toda a figura é quanto? Tá representando quanto? 100, né? Então, vamos lá. Então, eu transformei aqui numa fração essa figura. Então, eu peguei o numerador, que é a parte pintada. Os pedacinhos, a parte do todo, tá aqui, que é o denominador. Então, eu tenho uma fração... Para você responder a terceira questão, tá? Então, eu criei uma fração. Agora, eu quero que você transforme ela em número decimal. Certo? Vou fazer mais para cá um pouquinho, ok? Então, vamos lá. O que é que eu vou transformar numa divisão? Vou pegar o 26, vou colocar aqui, tá? 26 e vou dividir por quanto? Por 100. Eu vou afastar aqui o 26, tá, gente? Então, o 26, vou dividir por 100. Eu não posso dividir, por isso que a tia fez ele distante aqui, tá? Como eu não posso dividir, eu tô numa fração e vou transformar em número decimal. Então, eu trago o zero. Esse mesmo zero eu trago pra cá acompanhado de uma vírgula. Agora, se mudou a realidade. 260 dividido para 100 vai dar quanto? 2. Porque se eu botar uma vez 100, 100. Se eu colocar 2, ó, 2 vezes 100 vai dar 200. Quando eu diminuo, vou ter 60. Tá? Resultado 60. Tia, não dá para dividir. Mais uma vez, vou pegar esse mesmo zero, vou trazer ele para cá. Vou transformar em 60. Aí sim, se eu colocar o que aqui, ó? 6 vezes 100 vai dar o quê? 600. Encerrei aqui, ó. Uma operação exata. Então, eu transformei esta fração em número o quê? Num valor decimal, né? Então, aqui eu tenho o quê? 26 centésimo, né? Lembra lá da nossa tabela que a tia mostrou para vocês? Vou mostrar aqui de novo, né? Então, ficaria o 0 aqui e o 26. Então, eu teria o quê? 26 centésimo, certo? Então, vai lá no seu livro, faça o cálculo como a tia fez
e coloca lá 0,26 é a sua resposta. Então, você vai colocar do jeito que a tia fez aqui, coloque lá na letra B de bola da terceira questão. Terceira questão, a B de bola está respondido para você. E assim você vai fazer as demais, que é a letra A e a letra C e D, ok? Para você fazer a quarta questão, meus anjos, tudo depende como a tia fez a primeira questão, lembram? Então, assim, ó, vou colocar aqui, ó, 1 décimo, lembra que é uma fração, transforma ele em número decimal. O que é que você vai fazer? Você vai ter que dividir 1, que vem o numerador e depois o denominador. Eu vou dividir, ó, para 10, né? Então, assim, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui é um denominador, tá? Vou apagar aqui. Eu vou acrescentar 0, porque não tem como eu dividir 1. Esse mesmo vem pra cá. Agora deu certo, tá? Então, 10 dividido para 10 vai dar 1. 1 vezes 10, 10. Então, o valor daqui, gente, ó, é o valor que você vai pintar lá na quarta questão. Quarta questão, a letra A, ele vem trazendo para você nesse estilo, tá? Vou tentar aqui fazer aqui mais ou menos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tá pedindo para você pintar. Por isso que você vai ter que fazer essa fração, transformar em número decimal, dividindo. O resultado você vai pintar. Então, aqui, ó, você vai pintar o valor que chegar aqui, certo? Sendo assim, faça as outras demais. Mais uma vez, lembrando, você vai pegar a fração, vai dividir, o resultado você vai pintar lá a letra B, C e D. Na dúvida, chame a tia. Amores, encerrando nossa aula de hoje, quinta questão. A quinta questão, ela tá pedindo para você assim, ó. Você vai usar os sinais aqui, ó. Sabe como é o nome deles? Menor, maior, igual. Como é que eu sei que esse é o menor? Quando eu consigo transformar ele num 4, quando eu consigo transformar ele em um número 5, tá? Igual. Então, menor, maior ou igual. Você vai usar um desses sinais, vou apagar aqui, para responder a quinta questão. E aí, eu vou te mostrar lá a letra A. A letra A vem trazendo para você 0,43 centésimo. E ele vem com a outra representação 0,81 décimo. Na realidade, a gente faz a leitura, né, de 43 centésimo, 81 centésimo. Quem é maior, quem é menor, né? Então, o 43, ele é o quê? Menor do que o 81 centésimo. Sendo assim, você faz a sua atividade. Na dúvida, você chame a tia, tá bom? Beijo, boa aula, meu anjo, meus anjos. Beijos.